E aí, rapaziada? Então, continuando aí o vídeo de cirurgia, eu vou falar um pouco sobre fios e agulhas, tá? Na sutura. A diferença entre eles, os tipos, tá? Bom, é muito importante o fio e a agulha na parte de uma cirurgia, e principalmente de uma sutura, porque elas têm propriedades diferentes, né? E elas vão ajudar, em alguns casos, né, a nossa síntese, né? Como eu falei no ciclo cirúrgico, a síntese vai ser justamente a parte da finalização da cirurgia, ou seja, a gente vai unir, né, a parte dos tecidos para tentar fazer essa sutura. E o fio e a agulha ela é muito importante para fazer a sutura, né? Claro, porque são elas que vão ser os materiais para essa sutura, né? Basicamente. Então, é muito importante a gente tentar decidir qual fio e qual agulha a gente vai usar para cada tipo de sutura. Bom, falando primeiro sobre o fio, então, eu vou falar do fio primeiro, depois eu falo um pouco da agulha. O fio, ele tem várias propriedades, né? Mas o que seria um fio perfeito para a gente fazer qualquer tipo de cirurgia? Bom, um fio perfeito seria um fio com uma grande força de tensão, ou seja, que aguente uma tensão forte, né? Que a gente aguente essa força, né, tensional. Um fio mole e flexível, ou seja, um fio que não tenha muita memória, que a gente consiga que ele tenha flexibilidade, que a gente consiga manusear ele de forma correta, de forma tranquila, de forma fácil, né? Um fio que não cause sensibilidade, então um fio que a gente coloca na pele do paciente e não tem inflamação, granuloma, tá? Ou que tenha seja muito improvável isso acontecer, tá? Um fio que tenha uma boa estabilidade, né? Um fio que ele tem uma absorção pelo corpo não tão rápido, né? Porque se a gente for fazer uma sutura, por exemplo, a gente pega, coloca o fio e o fio ele é bioabsorvível, ele é absorvível de forma rápida. Então, quando a gente for colocar ele, a gente não vai conseguir a tensão do fio não vai conseguir fazer com que os tecidos se juntem, por causa que não deu tempo para isso acontecer. Então, o tempo para que esse fio seja absorvível, ele tem que ser um pouco mais elevado, tá? O fio tem que ser barato, né? Para a gente não gastar tanto. E o fio também tem que ser de fácil esterilização, tá? Porque a gente vai ter que pegar um fio esterilizado para fazer essa sutura, né? Claro, para evitar infecção, evitar inflamação e tudo mais. Bom, como a gente pode classificar os fios, então? A gente tem os fios classificados pela natureza, os fios classificados pelo filamento, o fio classificado pela absorção e o fio classificado pela agulha. Bom, o fio classificado pela natureza, a gente vai ter dois tipos. Os fios biológicos, ou seja, os fios que foi tirado da natureza de forma simples, né? Tirando da natureza e pronto, esse é o fio. E o sintético a gente mesmo produziu. Tá? O ser humano produziu, ele não é encontrado na natureza. A gente tem os fios com filamento, ou seja, os fios que são monofilamentar ou multifilamentar, por exemplo. Esse fio aqui é multifilamentar, né? Porque tem vários filamentos, tá? Esses fios multifilamentares, eles são mais dispostos, mais propensos a causar infecções, porque nesses espaços entre os filamentos pode ter alguma bactéria, alguma coisa assim, tá? Então, por isso que esses aqui são mais propensos a darem uma infecção ao paciente. Absorção, ou seja, se o fio ele é absorvível ou não absorvível. Tem fios que a gente coloca, né, no paciente e ele nunca é absorvível, nunca é absorvido pelo corpo, e tem os fios que são absorvíveis. Vai ter fio como o catgut, por exemplo, ele é absorvível, mas ele é muito rápido. E tem fios que demoram mais tempo, né, para serem absorvidos. E o fio, se ele vem agulha ou se ele não vem agulha, tá? Também tem esses dois tipos de fio. Esse aqui é um fio, por exemplo, com agulha. Bom, quais são as propriedades dos fios, então? O fio ele vai ter uma reação tecidual, ou seja, ele tem a chance, né, que nem eu falei, de causar uma inflamação no paciente, de causar uma infecção, principalmente se a gente tratar dos multifilamentares, tá? O dia para isso acontecer normalmente a 2 a 7 dias depois que a gente coloca o fio. Força do fio, então vai ter fios que a gente vai aguentar mais força de tensão e fios que vai aguentar menos força de tensão. A elasticidade do fio e se o fio tem memória ou não. O que, que é isso? A memória é quando a gente solta o fio e o fio ele faz uma forma por si só, isso é uma memória.
E ter uma memória é ruim, porque a gente não consegue modular ele de forma correta, a gente não consegue manipular esse fio como a gente quer, tá? Bom, a gente tem o calibre do fio também. Os fios têm vários calibres, né? Vai depender muito do que a gente vai fazer. Os calibres maiores são o 3, o 2, o 1 e o 0, tá? Claro, a gente tem fio 2.0, 3.0, 4.0. O 3 é o maior e o 4.0 é o menor dos maiores diâmetros, tá? Dos menores diâmetros, a gente tem o 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 e 10.0. Do 7.0 para o 10.0 é mais microscópico, a gente precisa de um microscópio para tentar fazer, né, essa sutura. É muito comum em cirurgias plásticas, por exemplo, né? Então, tipo, a gente precisa dessa. Então, quanto mais zero tem, né? Por exemplo, a gente tem um zero aqui, mais fino, mais menor é o calibre do fio, tá? Menor é o diâmetro. E os mais usados em geral são 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, que é esse, né? 1, 0, 2, 3 e 0 e 4, tá? Então, esses são os mais usados. Porque eles são de maior diâmetro, porém eles não são os mais grossos, né? Bom, então, o que a gente tá falando, existe os fios monofilamentares e os fios multifilamentares. Os fios monofilamentares, que nem eu falei, eles são um filamento só, então eles são menos propensos a ter infecções, tá? E esses monofilamentares, eles vão ter mais memória também, tá? Um exemplo dos monofilamentares são o nylon, né? O nylon ele não é absorvível, e o fio PDS. O PDS ele é absorvível só que depois de 6 meses só. E os multifilamentares, eles são mais propensos a ter infecções, né? Que nem eu falei, devido aos espaços intrafilamentares. Então, a gente tem os filamentos, a gente tem os espaços entre os filamentos, que pode proporcionar uma infecção. Não tem muita memória, igual o monofilamentar, então vai ser melhor para manuseio, né? E um exemplo desses multifilamentares, que nem eu falei, é o catgut, o algodão e o Vicryl. Tá? O algodão, nesse caso, ele não é absorvível, o catgut ele é absorvível do simples, né, no caso, de uma semana, e o Vicryl de 2 a 3 meses. Então, aqui falando dos fios absorvíveis, né? Os fios que são absorvíveis pelo corpo, a gente tem o catgut simples, o catgut cromado, o Vicryl, o monocryl e o PDS. O catgut simples, ele tem um tempo de absorção de 7 a 10 dias. O catgut cromado, ele tem uma absorção de 15 a 30 dias. O Vicryl e o monocryl, ambos são sintéticos, ambos a gente fez. Justamente porque o catgut ele tem uma absorção muito rápida, né? Então a gente meio que fez esse Vicryl e esse monocryl para tentar fazer com que os fios demorem mais para ser absorvíveis, né? E a gente conseguiu fazer essa restauração da sutura, tá? E o PDS, tá? O PDS ele demora 6 meses para ser absorvível. E os fios não absorvíveis, a gente tem o algodão, o nylon, o prolene, o ácido inoxidável e a seda. Tá? Esses fios aqui não são absorvíveis, alguns deles são naturais, como o algodão, por exemplo, a seda são biológicos, né? O nylon ele não é, né? O nylon ele é sintético, mas eu vou entrar em detalhes sobre cada fio a partir de agora. Bom, como eu falei, o fio catgut, então, o fio catgut ele é biológico, tá? A gente tem o catgut cromado e o simples, que eu falei, o cromado ele tem uma absorção de 15 a 7 dias, e o simples tem uma absorção de 7 a 10 dias. O fio catgut, o próprio nome já fala, gut se refere à tripa. Então, o fio catgut ele nada mais é do que tripas de ovelha e de vacas, tá? Por isso que ele é um fio biológico, tá? E por isso também que ele é absorvível, né? E além disso, o fio catgut, que eu falei, ele é multifilamentar, ele tem mais chances de ter uma infecção, porém ele tem menos memória, então é melhor para o manuseio, tá? O fio catgut, ele é muito usado na parte de mucosa, principalmente a mucosa bucal e nos testículos, porque vai ser áreas que a gente vai necessitar que o fio ele seja absorvido, né, pelo organismo. Então, por isso que a gente usa mais nesses lugares. E esses lugares aqui a gente não vai precisar que o paciente fique com vários dias, né? Vai precisar de 2, 3 meses, não precisa disso. Então, a gente pode usar o fio catgut simples ou o fio catgut cromado. Bom, o fio Vicryl, que nem eu falei, ele é multifilamentar, que nem eu falei, é mais propenso à infecção. Ele tem menos memória, ele é sintético, porque, como eu falei, ele foi criado justamente para aumentar o tempo de absorção, né? Aumentar o tempo para que ele seja absorvível. Então,
O fio Vicryl, ele é melhor para manuseio, tem menos memória e ele também é absorvível depois de 2 a 3 meses. O fio de algodão, ele é biológico, né? Ele é algodão, ele é da planta, né? Da parte é, da natureza. Ele é multifilamentar, então ele tem mais proporção também a ter infecção. Ele não é absorvível pelo corpo, que nem estava na outra tabela, e, e ele é de baixo custo, né? O algodão ele é bem barato. E o fio de nylon, o fio de pesca, ele é sintético, né? Ele é um fio monofilamentar, então ele vai ter uma memória maior, né? E ele vai ser menos maleável e também ele vai ser menos propenso a ter infecções. E, que nem eu falei, ele não é absorvível. O fio de nylon ele não é absorvível pelo corpo. Agora eu falei dos fios, né? Esses são os fios, basicamente, os fios mais importantes. Agora eu vou falar um pouco das agulhas. As agulhas, elas vão ser usadas juntos com os fios, né? E algumas agulhas, que nem eu falei, alguns fios eles já vão vir com agulhas, né? A maioria vem com agulha. Porém, tem fios também que vem sozinho, né? Fios sem agulha. Bom, a classificação das agulhas, então as agulhas pode ter o nível de resistência, o tamanho do olho da agulha, ou seja, o tamanho da entrada ali do fio, né, na agulha. A forma da agulha, a agulha pode ser reta ou não, que eu vou mostrar posteriormente. Tamanho da agulha, o comprimento e a geometria transversal, se a geometria da agulha ela é cilíndrica ou ela é triangular. As agulhas elas podem ser traumáticas ou não traumáticas. As agulhas traumáticas são as agulhas que não vêm com o fio junto, tá? E as agulhas não traumáticas são as agulhas que já vêm com o fio. Então as agulhas que já vêm com o fio, elas não são traumáticas. Aí a gente tem também das agulhas que vai de 0,0 até 9, e a 0 é mais delicada e a 9 é mais grossa, né? Então a gente tem vários tamanhos, né, pra gente usar, qual a gente quiser ali pra fazer essa sutura. E aqui a gente vai ter a forma e o comprimento da sutura. Então a gente viu que a gente tinha das agulhas, perdão. A gente viu que as agulhas a gente tinha a agulha reta, né? Vai ter a agulha 1/4 de círculo, que ele é tipo um ganchinho. Uma agulha 3/8 de círculo. Uma agulha meia curva, né? Uma agulha meio círculo. E uma agulha 5/8 de círculo, né? Que ele é assim. Então a gente vai ter esses tipos de formas da agulha que a gente vai poder usar para fazer alguma cirurgia. Agora, dando uma introdução à sutura, né? A sutura vai ser a união, que eu falei, é a parte da síntese, né? Na parte cirúrgica, então vai ser a união dos tecidos. A gente vai usar nó, tá? Então a gente vai usar, além dos fios, além das agulhas, a gente vai usar nós, que eu vou explicar sobre nós também posteriormente. E é necessário agulha e o fio, né? É ideal. Então a gente vai pegar, a gente vai depender onde é o lugar, como está sendo a sutura, a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, né? E a gente vai ter que focar muito na fisiologia e na estética, dependendo, que nem eu falei, dependendo do tipo de ferimento que a gente está falando. Se for um ferimento na cara, por exemplo, a gente vai focar na estética, né? E tem lugares, por exemplo, se o paciente chegar no pronto-socorro, por exemplo, morrendo, a gente vai focar mais em salvar a vida do paciente do que na estética dele. Então vai depender muito do que a gente quer, tá? E é isso. Fios e agulhas.